Tá? Vai falar sobre o TDAH como vulnerabilidade para a dependência química, entendendo os riscos e estratégia da prevenção. Ela é assistente social, especialista em políticas públicas sobre drogas, graduada de psicologia docente e técnica operacional da FREBRAC. Obrigada, meu querido. Obrigada. Olá, pessoal. Ótimo fim de tarde para nós. Coube a mim encerrar esse tempo com vocês. Meu nome é Sheridan, mas vocês podem me chamar de Shell, como no posto de combustível. Assim a gente se conecta com mais tranquilidade. Né? Há uma alegria enorme no meu coração de estar aqui nesse momento com vocês. Eu trabalho na FEBRACT e eu quero aqui agradecer, né, a Marcinha pela oportunidade de nós termos o Amor Exigente na nossa grade curricular. Né? Todos os nossos alunos lá têm um painel de 1 hora para entender, conhecer o Amor Exigente, enfim, tem sido muito rico. Tem sido muito rica essa oportunidade. Bom, eu vou estar falando com vocês sobre conexões humanas. A gente vai fazer um tour, eu prometo que eu tentarei ser rápida, mas nós vamos fazer um tour em vários assuntos que tivemos aqui durante todo o nosso dia. Vocês foram ótimos, eu fiquei encantada lá atrás, vendo o quanto vocês permaneciam atentos o tempo todo, né? Até cheguei a comentar com a Patrícia, ela falou assim, cada vírgula pode salvar. Eu falei, meu Deus, o negócio é muito sério. Mas é isso, né? Eu tenho 48 anos, sou uma goiana que ama pamonha. A nossa pamonha é maravilhosa. Quem não conhece a pamonha de Goiás, eu convido vocês a experimentar, porque é boa, de com força. Né? Eu venho de uma família de dependentes químicos, eu vivencio o sofrimento por uso de substâncias, tanto pela parte da minha família materna, quanto pela família paterna. Meu pai desenvolveu o alcoolismo. Meu pai faleceu em 98, vítima de um acidente de trânsito e estava alcoolizado. Era um homem muito violento. Né? Nós convivíamos em casa com a violência doméstica numa época que não haviam políticas públicas de proteção para as mulheres. Então, a minha mãe vivenciou a situação de quase morte durante muitos anos da vida dela. Né? Nós somos sobreviventes. E eu desenvolvi muitas mágoas, muitas dores. Grande parte das angústias que vocês vivenciam aqui, vivenciam na realidade de vocês, eu também acabei vivenciando durante toda a minha infância. Meu pai falece em 98, eu tinha 20 e poucos anos. Mas toda a minha história de dor também me levou a conhecer caminhos de esperança, como é a realidade de vocês aqui, semelhante à minha. Né? Por isso, por ser outubro, e por encontrar nesse espaço tão acolhedor do Amor Exigente, um lugar de segurança, eu resolvi trazer minha criança aqui para esse lugar e abraçá-la também. Essa mocinha de pernas finas sou eu, com 10 aninhos de idade. Esse é meu pai, né? Num momento muito difícil da nossa vida, mas ele era o meu herói. Ele era o meu grande amor, né? E aí eu fiz um recorte com alguns outros momentos que eu fui percebendo no desenvolvimento da minha história que ele se fazia presente nos meus gostos e em muitas coisas, né? Apesar de termos tido poucas oportunidades de vivência juntos. Mas eu quis trazer esse momento para mostrar para vocês que quando nós falamos de fortalecimento das famílias, nós temos que respeitar as nossas dores. E aí, diante de vocês, eu me vejo diante de um solo sagrado. Como dizia Padre Haroldo, o ser humano é um solo sagrado. E nós temos que respeitar a história de dor, de luta, de vida de cada ser humano. Por isso, eu peço licença a vocês para entrar nesse território com vocês com muita reverência, porque esse também é o meu território. Vamos lá.
Bom, falando de famílias, em 2013 a gente teve o primeiro LEMAD de família, né? Doutor Laranjeiras contribuiu com isso, doutora Fátima Padim, que esteve aqui. Depois nós não tivemos um outro LEMAD ainda voltado para as famílias, esse é o último dado que a gente tem, né? Na época, inédito, então eu busquei esse recorte dessa notícia para destacar algumas coisas para vocês. Essa pesquisa, ela mostrou qual era o retrato da família brasileira afetada por conviver com uma pessoa com transtornos por uso de substâncias. Porque a gente fala muito, né, do adoecimento, da codependência, mas falamos pouco do tratamento e do quanto somos afetados nessa relação de convivência com uma pessoa com adoecimento crônico. Alguém falou meu nome? Vou seguir. Com adoecimento crônico. E, naquela época, o que foi conhecido a respeito do Brasil é que nós tínhamos 28 milhões de pessoas convivendo com um familiar dependente químico, né? Que hoje a gente fala com transtornos por uso de substâncias no Brasil. Só que eu quero chamar uma atenção aqui para vocês. Desses 28 milhões, que ainda em 2021 a Organização Mundial de Saúde vai dizer que subiu para 30 milhões. Agora deve estar muito mais, né? 80% desse público foi composto por mulheres. 80% das pessoas que convivem com pessoas com transtornos por uso de substância no Brasil são mulheres. E a maioria dessas mulheres, desse total, 46% são mães do dependente e 66% são responsáveis pelo tratamento do dependente. Quando nós estamos falando do quanto somos afetados nessa relação de convivência, nós estamos falando de grande parte de pessoas que se envolvem no tratamento ou na busca de tratamento dessa pessoa, além da convivência com ela, que são mulheres. As mulheres, elas têm um papel social de cuidar. Então, a vida da mulher, em geral, é voltada para o outro e menos para si, né? E isso aqui fala muito de um cuidado que nós precisamos ter para enfrentar essa realidade, que é muito complexa, muito dolorosa, porque ela se compara a uma realidade de se conviver. Há alguns estudos que falam sobre isso, eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas quando você convive com uma pessoa com adoecimento crônico em fase terminal da vida, ou seja, você vive com luto em vida, é semelhante a uma pessoa que convive com um familiar dependente químico e que não consegue superação ou que não quer ao longo da vida, né? Então, essa pessoa realmente tem prejuízos na sua saúde integral e eu quero destacar isso. No mundo, o último relatório da UNODC, que é o Escritório de Drogas e Crimes da ONU, né, todo ano, em junho, ele traz um relatório atualizado sobre a realidade das questões que envolvem álcool e drogas no mundo. E o último dado agora diz que nós temos no mundo 316 milhões de pessoas que consomem substâncias ilícitas. Aqui não estão os que dependem de álcool, consomem álcool, tá? Isso mostra que são 6% da população mundial, entre 15 e 64 anos. No Brasil, eu busquei um recorte um pouco mais atualizado da Organização Mundial de Saúde, de 2021, que diz que nós somos 30 milhões de pessoas atingidas, né, de familiares, porque nós temos 12 milhões de pessoas nessa condição. Quando a gente está falando da nossa saúde afetada, ou a saúde dessas pessoas afetadas, eu quis trazer para vocês uma realidade também de que esse agravo de uso de substâncias ao longo da vida, ele impacta também na perda de anos de vida dessa pessoa. E aí a gente tem dentro dessa realidade, nas Américas, né, que o consumo de álcool e outras drogas ele é muito problemático no sentido de impactar a nossa condição de vida, inclusive, né, porque ele é responsável pela perda de 18 anos de vida saudável dessa pessoa, né, por morte prematura, por perda na sua saúde e a sua vida produtiva. Mas trouxe também o recorte de um estudo que compreende
entende aqui que contemplam as famílias. Né? Nós temos várias evidências científicas que falam dessa sobrecarga global de saúde, de fatores estressantes que impactam a saúde física, mental e social desse familiar também. Não só dessa pessoa que consome substâncias. E, além disso, com prejuízos financeiros. Dentro dessa realidade, eu queria que a gente ouvisse... Existe um adicto na família? Toda a família precisa se tratar? Muitas vezes, sim. A adicção, para cada adicto que sofre de adicção, 5 familiares são afetados. Então, assim, é um strike na família, né? Porque a família se sente muito impotente também. Né? Você fica tentando ajudar, o que eu posso fazer para poder te ajudar? Vai se tratar e a pessoa não vai. Então, muitas vezes, o caminho que tem que ser percorrido até o dependente ir se tratar é tratando a família. Sim. E a pessoa que não tem condições, né, de ter um psiquiatra? Existe o AA, o NA, o Al-Anon. Al-Anon são serviços muito potentes e muito importantes. O amor exigente, que é para familiares. O Al-Anon e o Nar-Anon, que é também para familiares, para que eles possam saber dar limite. Exatamente. Normalmente é a esposa que cuida do marido, não é o marido que cuida da esposa por razões culturais, né? Porque sempre é a mulher que cuida do homem. Sim, mas também tem as mulheres alcoólatras, né? Inclusive tem um tratamento específico. É muito... A dependência de drogas feminina é diferente da dependência de drogas masculina. Por exemplo, o alcoolismo feminino. Você pode procurar, o típico é depressão. Então, você precisa tratar simultaneamente os 2 transtornos. Essa é a doutora Annalise Gigliotti, ela é da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, uma das autoridades brasileiras no assunto dos transtornos por uso de substâncias, e aqui ela sempre está entre os globais, e vocês viram que ela destacou o amor exigente no caso da família, e que a gente tem aí pelo menos 5 pessoas afetadas de forma direta por conta dessa convivência. Particularmente, quando nós reproduzimos muito essa questão, nós somos codependentes, a gente acaba focando muito no problema, nos sintomas. Eu acredito que a gente tem que ter coragem de começar a fazer um movimento um pouco diferente, mostrando que o olhar precisa estar focado no que nos afeta. Como esse familiar é afetado. E como esse familiar precisa se cuidar e ser cuidado para dar conta de conviver com uma pessoa com um adoecimento tão complexo, né? E que traz tantos prejuízos assim na vida e na relação. Eu trago recortes para vocês de imagens de 2 filmes que eu quero sugerir que vocês assistam. Um deles é Beautiful Boy. Querido Menino, alguém que já assistiu, de 2018? Está na Amazon Prime, na Apple TV, quem tem acesso, vale a pena demais. É uma história baseada em fatos reais, né, da convivência da família com o jovem dependente de heroína, e é uma história fantástica que vai mostrar a realidade da dor para um caminho de esperança e superação. Vale a pena demais. E outro filme que vocês vão ver recorte de cena aqui é 4 Dias com Ela. Quem assistiu 4 Dias com Ela? Muito bem. Eu quis trazer a realidade da convivência com o menino e a realidade da convivência com a menina, né? Com a mulher. Vale a pena demais, ele está na Netflix e vocês vão se encorajar muito e se identificar também. Preparem para guardar as emoções diante de alguns gatilhos, mas vai ter mais vantagem em assistir do que desvantagem. Você vai se sentir bem encorajado. Por isso eu destaco aqui os impactos, dos transtornos por uso de substâncias na nossa dinâmica familiar. O meu foco vai ser destacar para vocês a importância da nossa saúde social e da nossa resiliência, porque tem coisa demais para tratar nesse assunto, nós não temos tempo e nem condição física para evoluir nisso, né? Nós tivemos, em 2020, foi publicado em 2021, um recorte do Programa Recomeço do Estado de São Paulo, Programa Recomeço Família. Foi feita uma pesquisa em 14 unidades de atendimento desse programa, com 624 familiares de dependentes químicos, para que a gente pudesse conhecer qual era a perspectiva desse familiar que convive com uma pessoa 50 mais,
com transtornos por uso de substância, qual que é a visão que ele tem dos problemas e o quanto eles são afetados. Tá? E aí, esse estudo mostrou o seguinte, ou seja, nós estamos falando do estado de São Paulo, então estamos falando da maioria de nós aqui, né? Esse estudo mostrou o seguinte, que essas famílias elas convivem com rupturas de vínculos, rompimentos de vínculos. Os vínculos, em sua maioria, já não estão fragilizados, já estão rompidos, já foram tão afetados que não conseguem mais manter essa convivência, tá? Com violências, com roubos, com ameaças. Eles relataram ansiedade, medo, raiva, frustração, ressentimento. E aqui eu destaco, Júlia, a contribuição da nossa amiga doutora Alessandra Dil, né? Da ABIAD. A pessoa com transtornos por uso de substâncias, ela acaba se tornando o centro da prioridade da família. Ou seja, a pessoa com transtorno vive em torno da substância e a família que convive com esse indivíduo vira em torno do indivíduo que faz uso de substância. Ou seja, é uma dinâmica que reproduz afetação. As pessoas são afetadas. Quando a gente fala de ser afetado, nós somos afetados, os nossos afetos, eles podem ser positivos e podem ser negativos. Nessa convivência, nós vamos trazer uma realidade de impactos que comprometem a nossa saúde, principalmente, tá? Isso traz sobrecarga e traz também isolamento social. Vejam bem, um dos critérios que identificam, tá, que vão ser definidores para a identificação do transtorno por uso de substância, é o isolamento social. Vai aparecer assim em todo mundo que adoeceu porque fez uso de substância. Vai aparecer lá, isolamento social. Nós começamos a ouvir muito isolamento social em que época? Pandemia. O isolamento social começou a fazer parte do nosso vocabulário, porque nós somos condicionados por uma questão protetiva a nos isolar. Bom, nós estamos vivendo um período pós-pandemia. Sabe o que aconteceu? Um fenômeno global que mobilizou a Organização Mundial de Saúde a criar uma comissão para estudar esse fenômeno, tá? Para trazer diretriz e norteamento para os países de todo o mundo para saber o que nós vamos fazer diante desse fenômeno. O fenômeno da solidão e do isolamento social. As pessoas estão adoecendo muito na saúde da sua mente, porque elas estão se desconectando nas suas relações. Nós estamos muito mais conectados no mundo virtual. Isso está gerando na gente uma sobrecarga, um estresse relacional, e nós estamos cada vez mais distanciados uns dos outros. Então, veja bem, essa comissão ela foi implementada em 2023 e ela vai se encerrar em 2025. Em maio desse ano, ela liberou o primeiro relatório mundial mostrando esse cenário para o mundo, para que o mundo começasse a ter política pública para ensinar o povo a conviver, a fazer o que o amor exigente faz. Porque o povo está adoecendo. Nós já temos países com Ministério de Conexão Humana. Sabia que no Reino Unido já tem? Vocês sabiam que os médicos já estão sendo orientados para, além de prescrever atividade física, prescrever tempo de convivência social? Tá? Daqui a alguns dias você vai para o consultório, qualquer especialidade vai prescrever para você. Você está tendo tempo de conexão social? Presença, contato, grupo, pertencimento. Isso faz parte das famílias. O isolamento social já faz parte do adoecimento das famílias que convivem com dependentes de substâncias. Porque essa pessoa também tem que se isolar. E um dos fatores disso é que é tão estressante, tão doloroso, tão difícil, que as famílias sentem vergonha, sentem medo, e preferem se afastar por não saber lidar com essa sobrecarga emocional. Tá? Muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras, se sentem impotentes diante do uso. Né? Esse contexto acaba aprofundando as desigualdades sociais, os ciclos de vulnerabilidades e também de violências. Esse estudo mostrou a questão do isolamento social como uma ferida profunda para as famílias que convivem com alguém
com problemas por outras substâncias. Tá? Então, o mundo está tendo que apresentar soluções, até por meio de política pública, para lidar com a questão do isolamento social e da solidão. Vocês sabiam que o Brasil, que é o país do calor humano, né? A gente gosta de dizer isso, que nós somos o povo do calor humano, diante de uma pesquisa que foi feita com diversos países, ele se tornou o primeiro país, ele assumiu o primeiro lugar de país em que as pessoas mais se sentem só. O brasileiro informou que está se sentindo só. O povo do calor humano. O que está acontecendo com a gente, meu povo? Né? A gente precisa acordar para isso. Então, muitos se afastam de amigos, sentem vergonha, sentem medo, né, dessa convivência, porque essa relação de vida ali naquele núcleo familiar, ela é marcada pela tensão, pela culpa, pelo estresse emocional. Daí entra a questão da saúde social, que eu vou mergulhar um pouquinho com vocês nesse aspecto, tá? Então, quando uma família volta a se conectar, ela recupera a capacidade de se cuidar e cuidar de quem ela precisa cuidar, tá? A reconexão é, por si só, um processo terapêutico. Dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado, assim, eu sei que alguns estão com o seu grupo, né? Pode dar uma olhadinha e diz que bom que você existe, porque você é remédio para mim. É isso. Você é remédio. É isso aí. A tristeza, esse autor vai dizer que a tristeza sentida no isolamento, tá? Ela deixa uma cratera profunda na alma. A tristeza compartilhada produz uma nova vida. A primeira vez que eu ouvi uma pessoa agradecer porque eu existo foi no Amor Exigente, com o Cesário, que hoje não está mais conosco. Eu sou de Goiás, eu convivi com o Cesário muitos anos. Né? Eu não sou uma pessoa que está no Amor Exigente, mas por conta das comunidades terapêuticas, da política sobre drogas, ele, Vera, a professora Sônia, né? O senhor Maurício, foram nossos pais. E Cesário, muitas vezes, depois de uma reunião do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, ele estava lá representando os grupos, o Amor Exigente. Ele dizia para mim assim: eu quero te levar em casa, ou eu quero te levar de volta para o trabalho. Então, tá bom, Cesário. Ele muito firme sempre, né? E daí ele virava para mim e perguntava: como é que você está cuidando de você? E aí, primeiro, ele me dava uma bronca. E aí ele sempre se despediu de mim assim: Shell, obrigada por existir. Foi a primeira vez na minha vida que eu passei a receber uma gratidão de alguém porque eu simplesmente existo. Nós existimos e somos remédio na vida uns dos outros. Nós somos seres gregários, somos relacionais. Sem a conexão humana, nós vamos adoecer. Nós vamos nos perder. Né? Nós não conseguimos enfrentar situações e realidades de dores, de tensão, de conflitos tão complexos. Gente, não existe uma receita médica para tratar transtorno por uso de substância. Esse é um fator de complexidade biopsicossocial e espiritual. Ninguém tem a mina de ouro. O que funcionou para mim não vai funcionar para você. E se funcionar para você, foi assim um milagre. Nós não temos as mesmas digitais. Nós não temos o mesmo DNA. Vocês me desculpem, eu estou muito emocionada. Por várias razões. Não é só por falar desse tema. Eu também estou experimentando esse remédio aqui hoje com vocês. Obrigada. Então, a gente tem que ter essa humildade e essa sensibilidade e esse respeito com a pessoa humana que o Padre Herodo sempre nos sinalizou.
é um solo sagrado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com mensagens moralizantes. Muito cuidado. Muito cuidado. Né? Muito cuidado com isso. Porque nós estamos lidando com complexidades. Não é só uma questão da pessoa querer ou não querer. Envolve muitos fatores. Né? E a gente precisa ter esse olhar. Esses filmes vão ajudar vocês, tá? Então, vamos compreender os desafios enfrentados por vocês, né? Dentro desses estudos, dentro do que a ciência aponta nesse caminho. Então, o cuidado, ele nasce do vínculo e ele se sustenta no apoio e também na escuta. Algumas necessidades identificadas nesse estudo que eu trouxe para vocês. A necessidade que esses familiares mostraram de receberem apoio emocional e psicológico. Quando a gente fala desse nível de complexidade e que a família é afetada nessa convivência com esse indivíduo, nós também estamos falando de ausência do Estado nesse lugar. As famílias brasileiras precisam de políticas públicas para receberem cuidado especializado. Nós temos aqui no estado de São Paulo, eu não conheço lugar nenhum isso, mas a política de álcool e outras drogas conseguiu implementar recentemente, razoavelmente recentemente, o programa Prevenir. Alguns municípios de São Paulo já têm equipes multidisciplinares à disposição deles para atender os familiares, para cuidar dos familiares. Chama Programa Prevenir, tá? Algumas têm, estão implementando agora em Campinas. Se você quiser saber onde é que tem, você entra lá no site da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado de São Paulo, vai lá na Política de Álcool e Outras Drogas do Estado, lá você vai ter os endereços e os locais, onde é que tem esse equipamento para atender só a família, e essa pessoa em tratamento no pós-acolhimento, enfim, na sua reinserção social. Tá? Então, a necessidade de apoio emocional e psicológico, orientação sobre como lidar, como se comunicar com esse familiar usuário, espaços de escuta, grupos de apoio, muita ajuda, como o amor exigente. Né? Então, o Brasil precisa saber disso, que o amor exigente ele ocupa um espaço também de vazio de política pública, que o Estado deveria ocupar. É por isso que o amor exigente está nos espaços de discussão de política pública. Ele não negligencia esse lugar, porque são espaços de escuta, de apoio, de acolhimento, de troca. São famílias que mostraram que precisam de melhoria de cuidados da sua saúde mental, física, social e também de todos os membros daquele núcleo. Né? Quando a gente compreende a família como pessoas que são afetadas nessa relação e nessa convivência, isso ajuda a quebrar o ciclo de sofrimento, tá? E a fortalecer a recuperação tanto do indivíduo quanto da família, porque a família também está vivenciando processos de mudança. A maioria das pessoas que desenvolvem transtornos por uso de substâncias também vivenciaram episódios de violências ou de traumas. E a maioria delas vivenciou isso dentro de casa. Então, o problema se instalou depois de outros problemas já estarem ali. Tá? Então, todo aquele núcleo precisa de cuidados. E aí, essas pessoas que já eram afetadas por outras dores, por outros sofrimentos, por outros prejuízos, né, convivem com tanta complexidade, talvez precisem até de mais cuidados do que a pessoa com transtornos por uso de substâncias nesse sentido de agravos. Tá? Bom, daí nós vamos falar de saúde social. Alguém aqui já ouviu falar de saúde social, exceto o grupo do Combinho? Alguém aqui já ouviu falar de saúde social? Bora lá, porque nós estamos no momento mundial da saúde social, tá? E do fortalecimento da família. A saúde social, ela floresce quando a conexão humana é restaurada.
A saúde social ela é um pilar da saúde que estava sendo negligenciado até então com essa epidemia de solidão e isolamento social. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde trouxe luz. Isso é o saldo da pandemia. Esse problema já existia, mas agravou muito mais, tá? Com a pandemia. E agora o mundo tem que fazer alguma coisa para responder a esse problema. Então, isso que a gente já falou, nunca estivemos tão conectados nas redes sociais e tão desconectados a nível de presença, tá? Na vida um do outro. A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde não como um estado de ausência ou presença de doença. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa assim, médico, doença, não doença, né? O conceito de saúde é muito mais amplo do que isso, porque ela vai dizer para a gente que é a condição a plena condição de estado de bem-estar físico, social e mental. Então, saúde tem 3 pilares. Físico, quando a gente fala da saúde física, a gente está falando de cuidados clínicos, tá? Com o nosso corpo. A saúde mental, a gente está falando da saúde das emoções, a saúde da nossa psique, a saúde da nossa mente. E a saúde social diz respeito à saúde das nossas relações. Sabe quando que a saúde social integrou aqui como pilar? Na década de 70. Na década que eu nasci. Nasci em 76. E muitos de vocês não ouviram falar da saúde social. Só que agora ela ganha protagonismo. Mais do que a física e a mental. Há 15 anos atrás, quando a gente falava de saúde mental, a gente pensava assim, loucura, né? Ir no psiquiatra, quem vai no psiquiatra é doido. Essa nova geração já é a geração do bem-estar, tá? É uma geração que não tem muito problema em fazer psicoterapia, se for o caso, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Eu que sou 40 mais, quase 50, né? Estou chegando lá, né? Demorou para eu entender que psicoterapia era uma coisa importante para a minha qualidade de vida. Né? Tanto que agora eu estou fazendo psicologia. Eu sou uma assistente social de formação e decidi fazer psicologia. Tá? Então, o mundo mudou. E o mundo mudou na sua vez. Então, nós também temos que mudar. Na minha vez. E agora, a ciência conseguiu provar que, se nós não temos qualidade na nossa saúde social, nós vamos ter impacto na nossa saúde física e na nossa saúde mental, tá? Inclusive na nossa longevidade. Bom, entenderam? A saúde social diz respeito às nossas relações, os nossos vínculos, com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona, tá? Fatores de proteção da saúde social. Relações sociais seguras e de apoio estão associadas a menor risco de doenças físicas e mentais. Por isso que agora ela é o principal pilar. Ela vai sustentar a sua condição física e a sua condição mental. Relacionamentos, tá? Maior expectativa de vida, tem um aumento de até 50% na longevidade. Veja bem, hoje a gente já pensa em chegar nos 100 anos. Eu estava conversando com o pessoal de Águas de São Pedro, e eles estavam dizendo lá, gente, você precisa conhecer essa cidade, porque lá o povo vive até 100, até mais de 100. Né? Mais qualidade de vida, não é isso, meus amigos? Me levem lá que eu vou. Você tem que beber dessa água, entendeu? Então, relacionamentos, qualidade das relações humanas, aumento em 50% de longevidade, porque a questão não é só a gente viver mais tempo, a medicina conquistou isso para a gente. Agora, é como você vai viver até os 50? Você vai ter força nas pernas para dar conta? Entendeu? Depende também, além dos cuidados integrais com as nossas relações. Prevenção de recaída por transtornos por substâncias, redução do isolamento e da solidão. Né? Antes ela era subestimada, agora ela é estratégia de cuidado, de sobrevivência humana. Pense em 6 pessoas que você conhece que não são do amor exigente. Não vale ser do amor exigente. 6 pessoas do seu ciclo de convivência. Pensou? 6. Dessas 6,
existe uma chance enorme de uma estar sofrendo com solidão. Tá? A Organização Mundial de Saúde, esse ano, por meio desse relatório, dessa Comissão de Conexões Humanas, que eu falei para vocês, disseram que 1 a cada 6 pessoas no mundo sofrem de solidão. Mais de 871 mil mortes por ano atribuídas a esse fator da pessoa se sentir e estar só. A solidão não diz respeito à pessoa não ter com quem se relacionar, porque ela pode ter e estar aqui, tá? Para além disso, trata-se da qualidade das nossas relações. Então, quando a gente está falando de saúde social, nós estamos falando da qualidade dos nossos relacionamentos. Como é que nós estamos nutrindo os nossos músculos sociais relacionais? A gente já aprendeu que tem que fazer atividade física. Agora, a gente vai ter que aprender a nutrir a qualidade das nossas relações, tá? Consequências da solidão na saúde física. Risco aumentado de depressão, ansiedade, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo. Tá? O impacto da solidão na saúde é comparável a fumar 15 cigarros por dia. Uma carteira, né? Uma carteira tem 20 cigarros. Se não for o vape, que é muito mais. Então, você imagina isso? Imagina isso, né? E essa realidade já está presente na família que tem dependente de substâncias, que convive, porque o isolamento já estava lá presente, tá? Falar sobre saúde social é pensarmos em relações significativas e de qualidade. A identidade social ela é baseada em grupos que são proteção, fatores terapêuticos e protetivos em relação à solidão. O pertencimento, que é isso que a gente ganha, né, no amor exigente, por exemplo, né? Eu que não sou do amor exigente, eu falo que eu sou amiga do amor exigente porque eu não estou lá nas salas com vocês. Toda vez que eu estou no encontro, é como se eu fosse do amor exigente. Porque o amor exigente para mim é o Cesário, é a Vera, é a professora Sônia, é o Maurício, é você. Entendeu? Porque é uma identidade grupal, é uma identidade relacional, inclusiva. Quem pertence, quem conhece alguém de amor exigente, se sente pertencente. Se sente pertencente. Né? Então, pertencimento e comunidade são elementos terapêuticos. O AE é um espaço de cura social. Tá? Nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, mas não existimos sem o outro. Deus nos fez assim, seres gregários, não tem para onde correr. E agora vamos falar da solidão de quem cuida, tá? Quem cuida, em geral, são as mulheres. Aqui é legal porque eu vejo vários homens, né? Mas esse não é o recorte nacional. Vocês são exceção, homens que estão aqui, tá? Vocês fazem parte das estatísticas da exceção. Porque são 80% mulheres, tá? Pessoas que cuidam de todos, menos de si mesmas. Se amam, né? Então, a gente tem o impacto do esgotamento relacional e a importância de nós sermos intencionais nos nossos vínculos. Veja bem, o que é ser intencional nos nossos vínculos? Né? A importância da gente ter espaços seguros onde familiares também possam se vulnerabilizar. Vocês sabiam que as nossas vulnerabilidades nos conectam muito mais do que os nossos currículos? Eu não sou boba nem nada. Coloquei a minha vulnerabilidade de cara para vocês, porque eu tinha a obrigação de encerrar esse evento. E eu pensei assim, Deus, ai de mim, como é que eu não vou deixar a peteca cair da riqueza desse evento? Fala das suas vulnerabilidades. Por isso eu me trouxe com meu pai para vocês. Né? Foi intencional. Porque a Brené Brown, que é uma assistente social e cientista, que
os livros dela falam sobre a importância da gente se vulnerabilizar, né? Muito famosa. Ela trouxe isso para o mundo, né? Que não há conexão sem vulnerabilidade. Por que o amor exigente dá tão certo? Porque é um espaço de troca de vulnerabilidades. A gente se conecta por causa da nossa dor. Eu posso ter um currículo maravilhoso, mas aqui é a voluntária, é a pessoa. Entendeu? Então, isso nos conecta, nos aproxima, né? Cultivar espaços onde a vulnerabilidade é bem-vinda. Daí eu trago Kingsley Killen, que agora é uma cientista social, né, que o mundo está falando dessa cientista social, uma jovem cientista social de Harvard, mas que estuda sobre saúde social há mais de 10 anos, e ela acabou de publicar o livro dela em português aqui no Brasil. Quem trouxe ela? As empresas, tá? Por quê? Em maio desse ano, teve no Texas um dos maiores eventos mundiais de inovação, tecnologia, saúde e ciência de empresas. Todo mundo que pensa em empresa, o futuro do trabalho, fica de olho nesse evento. E ele foi em Texas, ele foi em Austin, no Texas, tá? E essa cientista esteve lá e ela fez a abertura do evento. Ó, eu fiquei sabendo que quem faz a abertura do evento é a principal palestrante. Então, dá licença. Então, ela fez a abertura do evento. Ela foi falar de quê? Saúde social. O povo lá foi para ver o avanço da IA, o futuro do trabalho. E o que ela mostrou? Que o futuro dos negócios depende da saúde social dos trabalhadores e das parcerias de negócio. Inclusive, já tem país contratando diretor social para ensinar o povo a saber se relacionar, para sair bem no negócio. No sentido de produtividade, inovação, o futuro do trabalho é social. Valeu. E aí, ela trouxe, a Kingsley Killen, ela trouxe para a gente que a gente tem que ser intencional nas nossas relações. Ela diz que a gente tem que exercitar a nossa musculatura social. E aí ela tem um método lá da diretriz 531. Que ela diz o seguinte, que a gente tem que ser intencional. Então, a gente tem que, por semana, falar com pelo menos 5 pessoas. Você tem que manter pelo menos 3 vínculos próximos, semanalmente. Vocês estão a quilômetros de distância, né? Porque ela não sabia do amor exigente. Manter 3 vínculos próximos. Nós temos que dedicar pelo menos 1 hora por dia com conexões significativas. O que significa conexão significativa? É você investir no relacionamento de quem conhece seu coração. São aqueles 3 mais próximos. Tá? Essa é uma relação de qualidade. Pelo menos 1 hora por dia nós temos que ter essas conexões significativas. Se for ali do seu núcleo familiar, fica atento. Com quem que você está nutrindo isso? Se for próximo, fica atento. E ela diz que a gente tem que criar rituais na nossa rotina de vida, como refeições em grupo. O mundo está tendo que aprender a voltar a comer junto. Ritual, gente. Refeições em grupo, momentos de escuta, caminhadas com conversa. Chama alguém para fazer caminhada com você, além de você se manter aí na atividade física, né, Júlio? Eu sigo o Júlio, porque eu tento me inspirar. Júlio, ainda não consegui, mas eu estou tentando. Chama alguém para caminhar com você, porque você está sendo intencional, você já está nutrindo sua musculatura relacional ali nas conversas, e frequente grupos de apoio, tá? Ela não falou do amor exigente, não, mas eu coloquei. Porque é grupo de apoio, tá bom? E a gente sabe que a família adoece junto, né? Então, da mesma forma que o dependente fica obcecado pela droga, às vezes a família fica obcecada pelo dependente químico, ou seja, ela começa a ser afetada em danos no trabalho, na saúde, enfim, e aí ela adoece nesse sentido, porque ela fica focada no sintoma, no problema, ela fica focada no adoecimento e não no tratamento. E qual é a indicação aqui? A família funcionar como um sistema imunológico.
certo? Então, ainda que essa pessoa não queira tratamento, se a família buscar qualidade de vida, nutrir bem as suas relações, e ela se nutrir de uma forma física, mental e social, no cuidado da sua saúde, ela fortalece o sistema imunológico. E ela aumenta as possibilidades de recursos e de melhora dessa pessoa que está desajustada. Então, ver a família como um sistema de produção imunológica, como para o corpo, sabe? Aí, eu falei de saúde social e encerro com resiliência, porque a família tem que desenvolver resiliência. O que seria resiliência? Está vendo esse copo aí? Ele resistiu a essa destruição provocada nele, essa capacidade que a gente tem de retornar à condição de origem, tá? Após certo nível de estresse. Desculpa aqui o erro de digitação. Bom, o doutor Charleston, tá difícil, o doutor que estava aqui, né? Ele falou o seguinte, que a gente vai perdendo neurônio. Eu não sabia que eu ia morrer só com 100 milhões de neurônios, né? Eu sabia, eu sabia que, não é? Ok, mas qual é a boa notícia? Reconexão neural, resiliência neural. Entendeu? A gente tem que encontrar novos caminhos diante daqueles fatores estressores para ampliar condições de melhora. Então, a resiliência familiar, ela tem essa ideia, né? Que é o potencial para transformação, crescimento pessoal, relacional, que acaba sendo forjado ali por meio das diversidades. Porque esse potencial a gente tem. Principalmente quando a gente encontra apoio, né, nisso aí. Mesmo a literatura vai dizer que, mesmo em famílias perturbadas, podem ser encontradas ilhas de força e de resiliência, porque isso é intrínseco à pessoa humana. Então, o nosso foco, gente, não tem que ser nos sintomas da doença. Nós temos que focar no nosso bem-estar, na saúde física, mental e social. Lembrando que principalmente é social, porque a gente tem ganho na saúde física e tem ganho na saúde mental. Fortalecer os nossos laços, a compreensão mútua, né? Então, investir nesse fortalecimento dos laços afetivos, da compreensão mútua, para contribuir com o bem-estar ali daquele núcleo familiar. Incentivar o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento, valorização da participação ativa e colaborativa de cada membro. Cada um tem um papel ali. O que essa pessoa tem de talento? O que essa pessoa tem de recurso? Usa, dá visibilidade, dá voz, dá lugar para essa pessoa, tá? Então, deixa eu passar para frente. A questão de limites, que vocês conhecem mais do que eu, que vocês ouvem muito, da importância de limites, de buscar apoio profissional, né? E se cuidar, principalmente nós mulheres, que temos aí essa expectativa social de que a gente tem que cumprir com o nosso papel de cuidadora, né, da família. A gente sabe que vai para além disso, mas isso está muito intrínseco na mulher. E se ela é a maioria da realidade dos núcleos familiares que enfrenta na linha de frente, né, tudo que tem que enfrentar junto com essa pessoa com transtornos por substâncias, a gente priorizar o nosso cuidado. O cuidado ali, o autocuidado daquele núcleo, né, buscar suporte nos grupos, promover atividades em lazer, vivenciar momentos de lazer, de experimentação, sabe, do ócio. Vamos comer uma coisa gostosa num lugar diferente. Vamos brincar. Vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos nos conectar, né, de forma intencional e leve, porque isso vai abrindo caminho para as conexões dentro de casa. A questão dos papéis, né, e o fortalecimento dos vínculos. Por fim, vamos tomar cuidado e dar atenção para a nossa saúde social, para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental ali dentro do núcleo, né? E tem uma frase de Larry Grab, que é um escritor cristão e também psicólogo, que eu assumi como minha de forma emprestada. Ele diz o seguinte, que o poder restaurador das relações humanas está na conexão. Quando você vai estudar sobre o desenvolvimento do transtorno por uso de substâncias, você vai encontrar o abandono e você vai encontrar o isolamento. Esse é o adoecimento das desconexões.
nós estamos lidando com desconexão. Muito mais do que outras complexidades. Nós precisamos, sim, dar uma atenção especial para a saúde social e nos conectar. Nós somos remédio uns para os outros. Quando esse indivíduo é inserido num grupo de pertença, de qualidade de vida, em que ele tem voz, tem vez, e ele é reconhecido enquanto ser, e que as pessoas podem dizer para ele, para ela, obrigada por existir. A conexão acontece. E a saúde jorra de dentro para fora. E do seu interior flui rios de águas vivas, porque isso é espiritual. Isso está intrínseco na pessoa humana. Então, o poder restaurador das relações humanas está na conexão. Obrigada por existir. Ah, que pena que está acabando. Cadê a Verinha? Verinha. Chama a Verinha, show, para te deixar uma lembrança. Acho que essa fala era da Lenira, não era minha, não. Está tudo certo. E aqui vai para você também o certificado de participação, tá bom?